Bom dia, galerinha! Na aula de hoje, vamos começar a estudar os números decimais. Em muitas situações no nosso cotidiano, nos deparamos com o uso de números decimais. Veja esses exemplos. Item A. Ao medir uma temperatura usando um termômetro. Esse termômetro está marcando 36,4 graus Celsius. Item B. As moedas do nosso sistema monetário, assim como a combinação delas, podem representar valores decimais. R$1 é a mesma coisa que ser 1,0. 25 centavos é a mesma coisa que ser 0,25. 50 centavos, 0,50 ou 0,5. 10 centavos, 0,10 ou 0,1. 5 centavos, 0,05. Se eu combinar essas moedas, eu vou encontrar outros números decimais. Por exemplo, 1,0 mais 0,25 vai dar 1,25. Joinha. Quadro de ordens de leitura. Na representação dos números racionais na forma decimal, a vírgula separa a parte inteira da parte decimal. Exemplo. Identifique quem é a parte inteira e a parte decimal. Item A. 2,59. Gente, a parte inteira é quem está à esquerda da vírgula, a parte decimal é quem está à direita. Então, 2 é a parte inteira, 59 é a parte decimal. Item B, 21,056. A parte inteira é quem está à esquerda, 21, e a parte decimal é quem está à direita, 0,56. Joinha. Quadro de ordens. No sistema de numeração decimal, cada algarismo ocupa uma ordem. Veja o esquema abaixo. O esquema abaixo nós já estudamos no início do ano. Representa a parte inteira. A unidade seria a primeira ordem, dezena, segunda ordem, centena, terceira ordem, unidade de milhar, quarta ordem, dezena de milhar, quinta ordem, e assim sucessivamente. Vem a vírgula, agora vamos estudar da parte decimal. Na parte decimal, o décimo seria a primeira casa decimal, centésimo, segunda casa decimal, milésimo, terceira casa decimal, décimo de milésimo, quarta casa decimal, centésimo de milésimo, quinta casa decimal. Joinha. Exemplo. Representa os números 4,25, 0,02, 425,36 e 1,102 no quadro de ordens abaixo. Vamos sempre começar pela parte inteira. No número 4,25, na parte inteira, eu tenho apenas unidade. O algarismo 4 se encontra na unidade. Eu vou preencher. No décimo, eu tenho 2. No centésimo, 5. Com o número 0,02, a unidade é 0, o décimo é 0 e o centésimo, 2. No número 425,36, a centena é 4, a dezena é 2, a unidade é 5, o décimo é 3 e o centésimo, 6. Com o número 1,102, a unidade é 1, o décimo é 1, o centésimo, 0 e o milésimo, 2. Joinha. Exemplo. Escreva os números a seguir na forma decimal. Item A, 12 centésimos. Se a gente olhar, eu não tenho parte inteira. Então, na parte inteira é 0, vírgula. O algarismo 1 vai estar no décimo e o 2 no centésimo. Quando ele falou 12 centésimos, obrigatoriamente eu tenho que parar no centésimo. Item B, 20 inteiros e 15 milésimos. Agora, nesse item, ele está me informando uma parte inteira. A parte inteira é 20. Portanto, o 2 está na dezena, o 0 está na unidade. O décimo eu não tenho, é 0. O 1 seria centésimo e o 5 seria milésimo. Como no enunciado me disse que era 15 milésimo, eu tenho que parar no milésimo. Então, eu tenho certeza que o algarismo 5 vai estar sobre o milésimo. Joinha. Exemplo. Escreva cada número a seguir como uma adição de parcelas decimais. Em seguida, determine o valor posicional do algarismo 5 em cada um dos números abaixo. Item A, 0,125. Como a parte inteira é nula, não tem valor posicional. O valor posicional do algarismo 1 é 0,1. O valor posicional do algarismo 2, 0,02. E o valor posicional do algarismo 5 é 0,005. Portanto, a adição ficaria 0,1 mais 0,02 mais 0,005. O valor posicional, 0,005.
Item B, 51,8. Como a parte inteira é não nula, então tem valor posicional. O valor posicional do algarismo 5 é 50, o valor posicional do algarismo 1, o valor posicional do algarismo 8, 0,8. Então a adição ficaria 50 mais 1 mais 0,8. Valor posicional, 50. Item C, 18,58. O valor posicional do algarismo 1, 10. O valor posicional do algarismo 8, 8. O valor posicional do algarismo 5, 0,5. O valor posicional do algarismo 8, 0,08. Então a adição ficaria 10 mais 8 mais 0,5 mais 0,08. Valor posicional do algarismo 5, 0,5. No item D, 0,00005, o valor posicional e a adição é ele mesmo. Joinha. Exemplo. Responda as questões a seguir. Item A. 500 décimos equivale a quantas unidades? Eu quero passar de décimos para unidade, tá? Então, 500 décimos. A vírgula sempre fica à direita do algarismo da unidade do número. Então, ela vai estar aqui. Como eu estou querendo andar para a esquerda, significa dizer que eu estou dividindo por 10. Ou seja, a vírgula vai andar uma vez para a esquerda. Significa dizer que 500 décimos corresponde a 50 unidades. Item B. 85 unidades equivale a quantos centésimos? Agora, eu tenho aqui, ó, 85 unidades. E eu quero ir para centésimo. Cada vez que eu andar para a direita, eu estou multiplicando por 10. Mesma coisa, a vírgula está à direita do 5. Andou uma vez com 850, multipliquei por 10. Mais uma vez, 8.500. Joinha. Então, 85 unidades corresponde a 8.500 centésimos. Exemplo. Escreva os números a seguir na forma de um número natural. Em seguida, determine o valor posicional do algarismo 8. Item A, 3,28 mil. É a mesma coisa que eu escrever 3,28 vezes 1.000. Se eu estou multiplicando um número por um outro número, e esse outro número pode ser escrito na forma de uma potência de base 10, ou seja, 10, 100, 1.000, 10.000, 100.000 e assim sucessivamente, a vírgula vai correr para a direita. Vai correr de acordo com a quantidade de zero. Se eu estou multiplicando por 10, a vírgula vai andar uma vez. Se eu estou multiplicando por 100, a vírgula vai andar duas vezes. Se eu estou multiplicando por 1.000, vai andar 3 vezes. Por 10.000, 4 vezes. E assim sucessivamente. Joinha. Como 3,28 está sendo multiplicado por 1.000, então a vírgula vai fazer isso. 1, 2, 3. Coloca a vírgula e o que tiver de espacinho em branco, completo com zero. Então o número seria 3.280. O valor posicional do algarismo 8 seria 80. Item B, 1,28 milhão. 1,28 vezes 1 milhão. Agora, a vírgula do número 1,28 vai andar 6 vezes para a direita. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onde eu parei, coloco a vírgula. E o que está faltando, eu vou completar com zero. Portanto, o número seria 1.280.000. O valor posicional do algarismo 8, 80.000. Item C, 6,583 bilhões. É a mesma coisa que eu escrever 6,583 vezes 1 bilhão. A vírgula do número 6,83 vai andar 9 vezes para a direita. Então vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Onde eu parei, coloco a vírgula. E o que está faltando, eu completo com zero. Então, o número seria 6.583 milhões. E o valor posicional do algarismo 8 seria 80 milhões. Joinha. Leitura dos números decimais. Para ler um número na forma decimal, considera primeiro a parte inteira e, em seguida, a parte decimal. Exemplo. Escreva como se lê os seguintes números. Item A, 5,7. 5 inteiros e 7 décimos. Item B, 12,08. 12 inteiros e 8 centésimos. Item C, 0,635. 635 milésimos. Joinha. Frações decimais. As frações cujo denominador é uma potência de base 10 são chamadas de frações decimais. Toda fração decimal
pode ser representada na forma de um número decimal. Exemplo, escreva como se lê os seguintes números decimais. Item A, 1 sobre 10 é igual a 0,1, 1 décimo. Item B, 1 sobre 100 é igual a 0,01, 1 centésimo. Item C, 1 sobre 1000, que é igual a 0,001, 1 milésimo. Exemplo, transforma as frações decimais em números decimais. Antes de começar a resolver aqui, gente, bora relembrar o que é uma fração decimal. Uma fração decimal é toda fração onde o denominador pode ser escrito na forma de uma potência de base 10. Ou seja, 10, 100, 1000, 10.000 e assim sucessivamente. E a gente não pode esquecer que toda fração é uma divisão. Se é uma divisão, significa dizer que a vírgula está andando para a esquerda. Item A. Como é que eu vou transformar uma fração decimal em um decimal exato? Quando eu falo um decimal exato, é um decimal que tem fim. Joinha. Vou repetir o numerador. Vou identificar onde a vírgula se encontra. E vou observar agora o denominador. O denominador é 10, ou seja, tem 1 zero. Significa dizer que a vírgula vai correr para a esquerda uma vez. Corri. Onde eu parei, eu coloco a vírgula e completo o que está faltando com zero. Portanto, 3 décimos é a mesma coisa que 0,3. Item B. Vamos fazer o mesmo procedimento. Vamos pegar o número, vamos identificar onde a vírgula está, vamos observar o denominador. Quantos zeros o denominador tem? 2. Significa dizer que ele vai correr 2 vezes para a esquerda. Onde eu parei, eu coloco a vírgula. Então, 135 centésimos é a mesma coisa que 1,35. Item C, 19 milésimo. Vamos identificar que é o numerador, 19, onde a vírgula se encontra. Quantas vezes a vírgula vai andar para a esquerda? 1, 2, 3. Por que vai andar para a esquerda? Porque está sendo dividido, tá? Então vai andar 3 vezes. Onde eu parei, coloco a vírgula e vou completar agora o que está faltando com zero. Joinha. Exemplo, transforma os números em frações decimais. É o contrário do exemplo anterior. Nós vamos pegar o número decimal e vamos escrever na forma de uma fração decimal, tá? Então, significa dizer que o denominador dessa fração decimal tem que ser 10, 100, 1000, 10.000, ou seja, um múltiplo de 10. Para fazer isso, primeiro vamos achar o numerador da fração. O numerador da fração vai ser o número decimal sem a vírgula. Então, seria 5. E o denominador? O denominador só pode ser 10, 100, 1000, ou seja, um múltiplo de 10. O que é que eu vou fazer? Eu vou observar quantas casas decimais eu tenho nesse número. Nesse número aqui, eu tenho uma casa decimal. Então, vai ser 10, porque tem um zero. Item B, 1,125. Da mesma forma, vou primeiro encontrar o numerador da fração decimal. O número é 1,125. Tirando a vírgula, fica 125. E o denominador vai ser um múltiplo de 10. Que tenha 2 zeros, ou seja, 100. Item C, 0,004. O numerador vai ser 4. E o denominador vai ser um múltiplo de 10 que tenha 3 zeros. 1, 2, 3. Por que 3 zeros, professor? Porque tem 3 casas decimais depois da vírgula. Então, 1000. Item D, 1,306. O numerador, professor, é 1306. Isso. E o denominador? 1000, porque tem 3 casas decimais. Agora, no item E, eu tenho uma fração. Como é que a gente vai fazer aqui, professor? Vamos achar uma fração equivalente a essa. Lembre que o denominador tem que ser um múltiplo de 10. Então, sempre vamos procurar os múltiplos de 10. O primeiro múltiplo de 10 não nulo é 10. Então, vamos verificar se o 10 serve. Como é que eu sei que serve? Se eu pegar o novo denominador e dividir pelo antigo, o resultado tem que ser exato. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 8, 16. Item F. Da mesma forma do item anterior. Eu vou achar uma fração equivalente, onde essa fração equivalente, o denominador obrigatoriamente tem que ser um múltiplo não nulo de 10. Então, bora começar com 10. 10 não é divisível por 40, portanto, não serve. O próximo múltiplo de 10 vai ser 100. 100 também não é divisível por 40. 1000. 1000 é divisível por 40. 1000 dividido por 40 vai dar 25. 25 vezes 51
1.275. Joinha. Exemplo. Represente a parte verde das figuras a seguir na forma de uma fração decimal. Bora fazer o seguinte, gente. Vamos encontrar que fração representa a parte pintada de verde. Então, meu inteiro aqui está sendo dividido em 1, 2, 3, 4, 5. Então, minha fração seria 3/5. Vou achar uma fração equivalente onde o denominador obrigatoriamente tem que ser um múltiplo de 10. Então, vamos começar com 10. 10 dividido por 5 dá 2. 2 vezes 3, 6. Então, item A seria 6 décimos. Item B, eu tenho 1, 2, 3 inteiros e estão divididos em 5 partes. Nesses 3 inteiros, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, seria 12/5. Vou achar uma fração equivalente a 12/5, onde o denominador tem que ser um múltiplo de 10. Vamos começar por 10. Dá 10 dividido por 5, 2. 2 vezes 12, 24. Joinha. Números decimais equivalentes. 2 ou mais números são equivalentes quando apresentam o mesmo resultado, o mesmo valor. Exemplo. Relacione os números decimais equivalentes. 1,45 mil é a mesma coisa que 1,45. 3,050 é a mesma coisa que 3,05. 0,8.950 é a mesma coisa que 0,895. 4,300 é a mesma coisa do que 4,3. Observe que quando o zero está aqui por último, não tem mais nenhum algarismo depois dele, ele pode sumir. Por que isso acontece? Porque o zero aqui, esse zero, não vai ter valor posicional. Esse zero não tem valor posicional. Joinha. Comparação de números decimais. Para compararmos dois números decimais, primeiro vamos para a parte inteira e observamos se a parte inteira, quem é maior ou menor. Sendo igual, vamos para a parte decimal. Décimo com décimo, se for igual, centésimo com centésimo, se for igual, milésimo com milésimo e assim sucessivamente. Exemplo, usando os símbolos maior, menor ou igual, compare os números de cada item. Item A, 1,37 e 4,54. Na parte inteira, 1 é menor do que 4. Portanto, 1,37 é menor do que 4,54. Item B, 5,12 e 5,120. Na parte inteira é igual. No décimo é igual. No centésimo é igual. E no milésimo também é igual. Portanto, 5,12 é igual a 5,120. Item C, 9,08 e 9,1. Na parte inteira é igual. Vamos para a parte decimal. No décimo, no primeiro número, o algarismo é 0. No segundo número, é 1. Como 0 é menor do que 1, portanto, 9,08 é menor do que 9,1. Item D. A parte inteira é igual. Vamos para a parte decimal. Na parte decimal, no décimo, no primeiro número, o algarismo é 0. No segundo número é 0, igual. Vamos para o centésimo. No primeiro número, o algarismo é 4. No segundo número é 0. Como 4 é maior do que 0, portanto, 1,04 é maior do que 1,005. Item E, 5 inteiro em 2 terços e 5,4. O primeiro passo aqui é a gente transformar a parte decimal em fração decimal. 5,4 eu posso escrever da seguinte forma. 5 mais 0,4. Então, o 5, gente, é a parte inteira. A parte decimal é 0,4. Vamos transformar em fração decimal. Para transformar em fração decimal, o numerador da fração vai ser o número decimal sem a vírgula, portanto 4, e o denominador, nesse caso, como eu tenho apenas uma casa decimal, vai ser 10. Então, 5 inteiro e 4 décimos. 4 décimos dá para simplificar por 2. Vai ficar 5 inteiro e 2 quintos. Agora, eu preciso comparar 5 inteiro e 2 terços e 5 inteiro e 2 quintos. A parte inteira é igual. Vamos para as frações. Vamos comparar as frações. O que significa dizer que eu preciso achar uma fração equivalente a 2 terços e outra fração equivalente a 2 quintos que tenham o mesmo denominador. Ou seja, eu vou tirar o MMC de 3 e 5. O MMC de 3 e 5 é 15. Achei os denominadores das frações. Agora eu preciso achar os numeradores. Pego o novo denominador, divido pelo antigo e o resultado sobe multiplicando.
15 dividido por 3, 5. 5 vezes 2, 10. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. Como 10 é maior do que 6, a fração 2/3 é maior do que a fração 2/5. Ou seja, 5 inteiros e 2/3 é maior do que 5 inteiros e 2/5. Item F, 2 inteiros e 5 nonos e 2,59. Da mesma forma, 2,59 é a mesma coisa que eu escrever 2 mais 0,59. Ou seja, preciso transformar 0,59 em uma fração decimal. Então, o numerador dessa fração decimal vai ser o número decimal sem a vírgula, 59. E o denominador, como eu tenho duas casas decimais, o denominador é 100. Não dá para simplificar. Como a parte inteira é igual, preciso comparar as frações. 5 nonos e 59 centésimos. Preciso achar uma fração equivalente a 5 nonos e preciso achar uma fração equivalente a 59 centésimos. Para achar essas frações equivalentes, os denominadores têm que ser iguais. Então, eu tenho que tirar o MMC de 9 e 100, que vai dar 900. Pego o novo denominador, divide pelo antigo e o resultado sobe multiplicando. 900 dividido por 9 dá 100, 100 vezes 5, 500. 900 dividido por 100 dá 9, 9 vezes 59, 531. Como 531 é maior do que 500, então 5 nonos é menor do que 59 centésimos. Ou seja, 2 inteiros e 5 nonos é menor do que 2 inteiros e 59 centésimos. Joinha. Exemplo. Em cada garrafa representada abaixo está indicada a quantidade de líquido que ela contém. Na garrafa A, 0,247 litros. Na garrafa B, 0,3 litros. Na garrafa C, 0,31 litros. Na garrafa D, 0,25 litros. Qual delas contém a menor quantidade de líquido? Gente, nas 4 garrafas, a parte inteira é a mesma. Então, eu preciso ver as garrafas ou a garrafa que tenha o décimo menor. Vai ser na garrafa A, que é 2, e na garrafa B, 2. Como o décimo é igual, eu tenho que ir para o centésimo. No centésimo, na garrafa A, é 4, na garrafa D, 5. Como 4 é menor do que 5, significa dizer que 0,247 litros é menor do que 0,25. Portanto, a garrafa A é a que contém a menor quantidade de líquido. Joinha.